O dia que minha filha me botou para fora da minha própria casa ainda dói como ferida fresca. Foi numa quinta-feira de novembro, depois de uma discussão boba por causa da janta. Eu estava remexendo naquele meu baú antigo de cedro, procurando a receita de bolo pé de moleque da minha avó, quando meus dedos tocaram o caderno de couro. Senti um arrepio descendo pela espinha, como se o passado tivesse me dado um beliscão. O caderno que eu escondi há quase 40 anos. Fechei o baú num pulo quando escutei os passos de Regina no corredor. Algumas coisas não estavam prontas para virem à luz. Não ainda. Guardei o caderno debaixo do colchão, minhas mãos tremendo igual folha de cajueiro no vento. Naquele momento não sabia que, em menos de uma semana, aquele caderno ia mudar tudo. Que a minha Regina, com o mesmo sangue esquentado que puxou do pai, ia ter que engolir cada palavra que cuspiu na minha cara. Me chamo Maria das Dores Cavalcante, mas todo mundo aqui em Quixadá me conhece como Dona Dorinha. Já fiz 72 janeiros bem vividos, com as marcas que a vida deixa. Estas mãos calejadas de tanto costurar, estas rugas fundas ao redor dos olhos de tanto olhar de perto para os pontos minuciosos, este corpo curvado de tanto se debruçar sobre a máquina de costura Singer, que foi minha companheira mais fiel. Não sou mulher de queixa, mas também não sou de abaixar a cabeça. Viúva desde os 29 anos, criei 3 filhos com a força do meu trabalho e construí, tijolo por tijolo, a casa onde pensei que ia morrer em paz. Durante 42 anos, estas mãos costuraram os vestidos de noiva mais bonitos que já se viu neste sertão. As moças faziam fila para Dona Dorinha fazer o vestido do grande dia. Vestido da Dorinha é garantia de casamento feliz, diziam por aí. Quantas madrugadas eu passei acordada, com a luz fraca do candeeiro alumiando os pontos do acabamento, os dedos já doendo, mas o vestido precisando ficar pronto para o casório no sábado. Quantos domingos deixei de ir na missa porque tinha encomenda urgente? Quantas festas dos meus próprios filhos perdi porque estava costurando para pagar a escola deles? Tudo que construí foi suado. Nada veio de mão beijada. Quando Toinho, meu marido, morreu num acidente na pedreira, fiquei com 3 crianças pequenas e uma casa alugada. O Zé Carlos, meu mais velho, tinha só 7 anos. A Regina tinha 5 e o caçula, meu Antônio filho, tinha acabado de completar 3 aninhos. Passei a primeira semana de viuvez chorando pelos cantos, mas no domingo enxuguei as lágrimas, coloquei meu vestido preto e fui bater na porta de Dona Raimunda, a costureira mais procurada da cidade na época. Me ensina a costurar direito, Dona Raimunda. Tenho 3 bocas para alimentar e não tenho mais marido. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Minha mãe já tinha me ensinado o básico da costura, mas fazer acabamento fino, costurar seda, fazer bainha invisível, isso tudo eu aprendi com Dona Raimunda. Ela já estava com artrite nas mãos e precisava de ajuda. Por 2 anos, fui aprendiz dela. Pegava na agulha enquanto meus meninos estavam na escola. A Regina, que desde pequena era esperta e decidida, cuidava do irmãozinho mais novo quando não estava na aula. A gente morava num quartinho nos fundos da casa de Dona Raimunda, que me deixou ficar lá em troca de ajuda na cozinha e na limpeza, além do trabalho de costura. Quando Dona Raimunda morreu, em 1983, ela me deixou a máquina de costura antiga e sua caixa de aviamentos. Agora você segue sozinha, Dorinha. Tem mão boa para costura e coração bom para a vida. Foram as últimas palavras dela para mim. E assim foi. Comecei a pegar as clientes dela, mas também fui atrás de gente nova. Levava retalhos de rendas e amostras de pontos pelas casas das famílias que iam ter casamento. Me especializei em vestido de noiva e roupa de festa. Tinha olho bom para detalhe e paciência para perfeccionismo. Enquanto isso, meus filhos cresciam. O Zé Carlos, sempre sério e responsável igual ao pai, me ajudava fazendo bicos depois da escola. A Regina, minha filha do meio, era a mais estudada e ambiciosa.
Desde menina, dizia que ia ser doutora, que ia sair daquele fim de mundo. E o Toninho, meu caçulinha, era o artista da família. Desenhava os modelos que eu depois transformava em roupa. 3 filhos, 3 jeitos diferentes, 3 sonhos para realizar. E só eu para dar conta. O primeiro dinheirinho que sobrou, depois de pagar escola e comida, guardei debaixo do colchão. Sonhava em ter casa própria, um cantinho que ninguém pudesse me botar para fora. Foram 10 anos economizando, costurando até de madrugada, aceitando todo tipo de serviço para conseguir comprar um terreninho na saída da cidade. Era longe de tudo, mas era meu. A primeira vez que pisei naquela terra vermelha, com o documento amassado na mão, chorei igual criança. É nosso, meus filhos. Ninguém vai tirar da gente. E começamos a construir nos fins de semana. O Zé Carlos, que já trabalhava na construção civil, trazia os colegas para ajudar. Eu cozinhava para a turma toda em troca do serviço. A Regina reclamava de sujar as mãos, mas o Toninho ajudava a carregar o que podia, mesmo sendo franzino. Primeiro fizemos 2 cômodos e uma cozinha. Depois, com o tempo, mais 2 quartos. O banheiro dentro de casa só veio 5 anos depois. Cada tijolo daquela casa tem uma história. Cada pedaço de reboco tem o suor da minha família. Foi nessa casa que criei meus filhos até se tornarem adultos. Foi nessa casa que o Zé Carlos trouxe a Marlene, sua noiva, para me pedir a bênção antes do casamento. Foi nessa casa que a Regina estudou noites a fio para passar no vestibular de enfermagem em Fortaleza. Foi nessa casa que o Toninho pintou seus primeiros quadros que depois foram expostos até na capital. A vida seguiu seu rumo. O Zé Carlos se casou, construiu casa própria do outro lado da cidade, me deu 2 netos lindos. O Toninho foi tentar a vida em Fortaleza, depois São Paulo, volta e meia manda notícias e um dinheirinho. Já a Regina, minha Regina, formou-se enfermeira, arranjou emprego bom no hospital de Quixadá, mas o casamento não vingou. Depois de 5 anos, o marido, Jânio, foi embora e deixou ela com 2 crianças pequenas, a Eduarda e o Marquinhos. Mãe, posso voltar para casa com os meninos? Só até organizar minha vida, ela me perguntou uma tarde, os olhos vermelhos de tanto chorar. Claro que abri as portas. Mãe é para essas horas, não é mesmo? Mas o até organizar a vida foi se esticando, se esticando. 5 anos se passaram, depois 10. A Eduarda já estava com 15 anos, o Marquinhos com 12 e a Regina continuava lá, na casa que construí. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Era como se, aos poucos, ela fosse tomando conta de tudo. Decidia o que ia plantar no quintal, mudava os móveis de lugar sem me consultar, reclamava do meu tempero. Mãe, essa comida tá muito salgada. A senhora não se preocupa com nossa saúde, não? Vó, mamãe disse que a senhora não devia ficar mexendo nas coisas dela. Pequenas alfinetadas que iam furando meu coração devagarzinho. Eu que sempre fui dona do meu nariz, que construí tudo do zero, fui me sentindo uma estranha na minha própria casa. Mas engoli seco, porque amava meus netos e não queria brigar na frente deles. Até aquela quinta-feira de novembro de 2020. Tinha feito um cozido de carne de panela com legumes da horta. O cheirinho bom se espalhava pela casa toda quando a Regina chegou do hospital. Ela jogou a bolsa no sofá, nem me deu boa tarde, e foi direto ver o que tinha na panela. De novo carne, mãe? A senhora não sabe que o Marquinhos está precisando comer mais verduras? E esse tanto de gordura? Assim não dá. Mas, filha, tem cenoura, chuchu, batata, tudo da horta que eu mesma plantei. Mãe, a senhora não entende nada de nutrição. Eu sou enfermeira, sei o que estou falando. Respirei fundo. Tantos anos cozinhando para a família inteira e agora minha comida não prestava? Regina, se não gosta do meu cozido, faz outra coisa para os meninos comerem. Foi aí que ela explodiu, como se estivesse guardando aquilo há muito tempo. É sempre assim. A senhora é teimosa demais. Não aceita que o mundo mudou, que as coisas não são mais como no seu tempo. Esta casa precisa de uma limpeza, jogar essas tralhas velhas fora, esse monte de retalho acumulando poeira. Retalho? Tralha velha?
Senti o sangue ferver. Tu tá falando do meu trabalho, do que deu de comer a tu e teus irmãos a vida toda, do que construiu esta casa onde tu tá morando de favor? Os meninos escutaram a gritaria e vieram para a cozinha. A Eduarda tentou acalmar a mãe, mas a Regina já estava cega de raiva. De favor nada. Quem cuida da senhora? Quem leva para o médico? Quem compra os remédios? A senhora acha que ainda manda em tudo, mas não percebe que já tá velha, que precisa de ajuda para tudo. Aquilo me feriu fundo. Eu, que ainda costurava, que cuidava da horta, que fazia comida para todos, que lavava, passava, arrumava, ser chamada de inútil? Eu não preciso de ajuda para nada, Regina. Tenho meu dinheirinho da aposentadoria, tenho minhas clientes ainda, tenho minha cabeça boa. Ah, mãe, pelo amor de Deus! A senhora acha mesmo que aquelas velhas vêm aqui para comprar suas costuras? Elas vêm por pena. Todo mundo sabe que a costura da senhora já não é a mesma coisa. Aquilo foi a gota d'água. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Regina, tu tá passando dos limites. Não, mãe. A senhora que não enxerga que já não serve para mais nada. É um estorvo nesta casa. Fica no caminho, com essas manias antigas, guardando tudo, não deixando a gente modernizar nada. E então, olhando para os filhos, completou. Venham, crianças. Vamos comer fora hoje. Não aguento mais isso. Marquinhos, meu netinho que sempre foi apegado a mim, tentou ficar, mas Regina o puxou pelo braço. A última coisa que escutei antes deles baterem a porta foi: é melhor a senhora pensar em ir morar com o Zé Carlos. Esta casa já não é lugar para a senhora. Fiquei parada ali, na cozinha que construí com tanto sacrifício, o cozido ainda borbulhando no fogão, sentindo como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Aquela noite não dormi. Revirei na cama, as palavras da Regina ecoando na minha cabeça. Já não serve para mais nada. É um estorvo. Esta casa já não é lugar para a senhora. De manhãzinha, antes do sol nascer, tomei minha decisão. Fui até o baú, peguei o caderno de couro, algumas roupas, meus documentos e meus poucos objetos pessoais. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui para a casa do seu irmão. Quando a poeira baixar, conversamos. Peguei o primeiro ônibus para outra ponta da cidade, onde o Zé Carlos morava com a família. Nunca vou esquecer a cara dele quando abriu a porta e me viu ali, com uma mala pequenininha e os olhos inchados de chorar. E foi assim que saí da casa, que construí com o suor do meu trabalho. Mas como a vida tem suas voltas, a história não terminou ali. Na verdade, ela estava apenas começando. Antes de continuar, você que está me acompanhando até aqui, já se inscreveu no canal? Deixou seu like? Comenta aí embaixo de onde você está assistindo esta história. Tem muita coisa ainda para ser revelada. E acredite, o que vem pela frente vai fazer você entender por que estou contando tudo isso agora, em 2025, 5 anos depois daquele dia que mudou tudo. Nasci num lugarejo chamado Riacho Verde, tão pequeno que nem no mapa aparecia. Era um punhado de casas de taipa ao redor de uma igrejinha a 6 léguas de Quixadá. Meu pai, seu Raimundo Nonato, era vaqueiro numa fazenda grande, daqueles que conheciam o sertão como a palma da mão. Minha mãe, Dona Josefa, costurava para fora e plantava uma rocinha que nos salvava nos tempos de seca. Nossa casa era simples, mas nunca faltou amor nem histórias. À noite, sentados no terreiro sob o céu estrelado do sertão, meu pai contava causos de assombração que faziam a gente dormir de olho aberto. O cheiro da macambira em flor, o canto da juriti ao entardecer, o gosto da água fresca do pote de barro. Essas coisas ficaram guardadas na minha memória como um tesouro. A vida no sertão era dura, mas a gente não sabia que era pobre porque todo mundo vivia igual. Comecei a ajudar minha mãe desde cedinho. Aos 6 anos, já sabia segurar uma agulha e fazer ponto corrido. Aos 10, já pilava milho no pilão e sabia fazer cuscuz no fogão de lenha. Escola? Só tinha até o 3º ano primário, numa sala improvisada onde Dona Mariquinha ensinava a gente a ler, escrever e fazer conta. Quando eu tinha 12 anos, veio a seca de 1965. Foi das bravas.
O gado morria nos pastos, as plantas secavam, a água acabou. Vi meu pai chorar escondido quando teve que vender o único cavalo que tinha. A gente comia chique-chique e macambira para enganar a fome. Deus é bom, minha filha, minha mãe dizia, passando a mão nos meus cabelos. Ele não dá o frio sem dar o cobertor. Foi nessa seca que meus pais decidiram tentar a vida em Quixadá, que pra gente era a cidade grande. Juntamos o pouco que tínhamos numa trouxa. Me peguei chorando escondido quando dei adeus às minhas galinhas. E fomos a pé mesmo, andando quase um dia inteiro. Na cidade, meu pai conseguiu trabalho como servente de pedreiro e a gente foi morar num quartinho nos fundos da casa de uma conhecida. A cidade me assustou no começo. Tantas pessoas, tantas casas, tantos barulhos, mas logo me acostumei. Comecei a estudar na escola pública. A dona Josefa continuou costurando, lavando roupa para fora, fazendo o que podia. E o sertão? Ficou para trás, mas nunca saiu de dentro de mim. Aos 17 anos conheci o Antônio, meu finado marido. Ele trabalhava na pedreira e me viu pela primeira vez quando fui levar o almoço para o meu pai, que também trabalhava lá. O Tuinho era bonito que dava gosto. Alto, moreno, com um sorriso que mostrava todos os dentes e uns olhos que pareciam penetrar na alma da gente. Moça bonita como tu merece flores, não marmita. Ele me disse a primeira vez que conversamos, me fazendo corar até a raiz dos cabelos. A gente começou a namorar escondido, porque meu pai era brabo. Nos encontrávamos depois da missa, trocando olhares compridos enquanto as beatas fingiam que não viam. Quando finalmente contamos em casa que queríamos casar, meu pai botou a mão na cintura e encarou o Tuinho de frente. Tu tem onde cair morto, rapaz? Tenho meus braços para trabalhar, seu Raimundo, e juro que sua filha nunca vai passar necessidade enquanto eu viver. Casamos numa cerimônia simples na igrejinha de São Francisco. Meu vestido? Eu mesma fiz, com um tecido que economizei dinheiro por meses para comprar. Foi o primeiro vestido de noiva que costurei, sem saber que um dia isso seria meu ganha-pão. Nossos primeiros anos foram de luta, mas também de muito amor. Moramos de aluguel num quartinho parecido com o que meus pais tinham quando chegaram na cidade. Toinho trabalhava duro na pedreira, eu lavava roupa para fora e ajudava minha mãe nas costuras. Em 1973, nasceu nosso primeiro filho, o Zé Carlos. 2 anos depois, veio a Regina. E quando achávamos que nossa família já estava completa, em 1977, nasceu o Antônio Filho, nosso Toninho. Esse vai ser artista, o pai dizia, orgulhoso, vendo o menino ainda bebê segurar firme um lápis. A vida era simples, mas boa. Nas folgas, Toinho levava as crianças para nadar no açude. Aos domingos, íamos todos para a missa e depois comíamos um picolé na praça. Sonhávamos com nossa casa própria, fazíamos planos. Até aquela manhã de outubro de 1982. O dia em que 3 homens da pedreira bateram na minha porta, chapéu na mão, olhando para o chão. Não precisaram falar nada. Eu já sabia. Uma explosão mal calculada, disseram depois. Toinho nem sofreu, foi na hora. De repente, eu era viúva aos 29 anos, com 3 crianças pequenas para criar. Chorei todas as lágrimas que tinha e algumas que nem sabia que existiam. Meu pai já tinha morrido, minha mãe estava doente. A indenização da pedreira mal deu para as despesas do enterro. E o aluguel? E a comida? E o material escolar das crianças? Foi aí que bati na porta de Dona Raimunda, a melhor costureira da cidade. Me ajoelhei na frente dela, não tive vergonha de implorar. Me ensina o ofício, Dona Raimunda. Preciso dar de comer a meus filhos. Dona Raimunda era uma senhora de quase 70 anos, solteirona, que aprendeu a costurar com a mãe ainda menina. Suas mãos eram mágicas, transformavam tecido em poesia. Ela olhou para mim por um tempo, depois para o Toninho que eu trazia no colo, para o Zé Carlos e para a Regina que se escondiam atrás da minha saia. Vem amanhã cedinho. Traz as crianças. Tem um quartinho nos fundos onde vocês podem ficar. Em troca, você me ajuda na limpeza, na cozinha e vai aprendendo o ofício. Assim começou minha vida de costureira.
De dia, ajudava Dona Raimunda nas costuras mais simples, fazendo bainha, pregando botão, enquanto as crianças estavam na escola. De noite, depois que eles dormiam, ela me ensinava os segredos do ofício. Costurar não é só juntar tecido, Dorinha. É entender o corpo de cada pessoa. É saber o que o pano quer dizer. É ter paciência nos acabamentos. Vestido bem feito dura a vida toda. Durante 2 anos vivi assim, aprendendo, trabalhando, criando meus filhos. A Regina, mesmo pequena, já mostrava seu gênio forte. Queria sempre mais. Perguntava tudo. Nunca se contentava com respostas simples. "Por que a gente é pobre, mãe?" Ela me perguntou uma vez, quando tinha uns 7 anos. "Não somos pobres, minha filha. Temos pouco dinheiro, mas somos ricos de outras formas." "Não quero ser rica dessas outras formas. Quero ter casa grande, carro, roupa bonita." Desde pequena ela já tinha essa ambição. Diferente do Zé Carlos, que era calado e responsável como o pai, ou do Toninho, que vivia no mundo da lua, desenhando com os lápis que ganhava dos clientes de Dona Raimunda. Quando Dona Raimunda morreu, em 1983, deixou para mim sua máquina de costura antiga e sua caixa de aviamentos. "Agora é sua vez de seguir sozinha, Dorinha", ela disse antes de partir. Continuei morando no quartinho por mais alguns meses, pagando um aluguelzinho simbólico para o sobrinho dela que herdou a casa. Mas já estava juntando dinheiro, centavo por centavo, para realizar o sonho da casa própria. Aceitava todo tipo de serviço de costura, desde remendo de calça de trabalho até vestido de festa. Foi nessa época que descobri meu talento especial para fazer vestido de noiva. A primeira encomenda veio por acaso. A filha de uma cliente regular ia casar e não tinha dinheiro para comprar vestido na capital. "A senhora consegue fazer um vestido de noiva, Dona Dorinha?" Nunca tinha feito um completo, só ajudado Dona Raimunda em alguns detalhes. Mas aceitei o desafio. Passei noites acordada, consultando revistas velhas, experimentando pontos diferentes. Quando entreguei o vestido, a noiva chorou de emoção. No dia do casamento, fui convidada especial e escutei muitos elogios. "Quem fez esse vestido maravilhoso?" as mulheres perguntavam. Foi Dona Dorinha, a nova costureira da cidade. E assim, de boca em boca, comecei a ficar conhecida. "Vestido da Dorinha é garantia de casamento feliz", diziam. Era superstição, claro, mas ajudou a espalhar minha fama. Logo estava com a agenda cheia de noivas querendo meus serviços. Enquanto isso, meus filhos cresciam. O Zé Carlos, com 12 anos, já fazia bicos carregando compras na feira, ajudando o pedreiro, tudo para contribuir em casa. A Regina se destacava na escola, tirava as melhores notas, mas reclamava de tudo. "Mãe, preciso de material novo para a escola. As outras meninas têm caderno de capa dura, e eu com esses cadernos velhos." Eu me desdobrava para dar o melhor que podia. Às vezes passava fome para garantir que eles comessem bem. Muitas noites fiquei acordada costurando sob a luz fraca de um lampião, os olhos ardendo, os dedos doloridos, para entregar uma encomenda urgente que pagaria o material escolar do mês seguinte. Depois de 5 anos economizando, finalmente consegui juntar o suficiente para comprar um terreninho na periferia de Quixadá. Era longe do centro, numa área que ainda estava se desenvolvendo, mas era meu. O dia que assinei os documentos foi um dos mais felizes da minha vida. "Crianças, agora temos um pedacinho de chão que é nosso", anunciei, mostrando o papel amassado de tanto que eu segurava com força. No fim de semana seguinte, levei os 3 filhos para conhecer o terreno. Era um quadrado de terra vermelha, com algumas árvores pequenas ao redor. "E cadê a casa, mãe?" perguntou Toninho, olhando confuso para o terreno vazio. "A casa a gente vai construir, meu filho. Aos pouquinhos, mas vai ser nossa." "Com que dinheiro?" Regina questionou, sempre prática. "Com o dinheiro que vou ganhar costurando, com a ajuda dos amigos, com um mutirão nos fins de semana." O Zé Carlos, que já trabalhava como ajudante de pedreiro, sorriu confiante. "Eu vou ajudar, mãe. Vou trazer o mestre Geraldo para dar uma força. Ele gosta de mim, disse que sou bom aprendiz." E assim começamos. Primeiro, limpamos o terreno, tiramos o mato alto, nivelamos o chão.
Depois, Zé Carlos marcou onde seriam os alicerces. Nos fins de semana, os colegas dele da construção vinham ajudar. Eu preparava uma panelada de baião de 2, matava uma galinha de vez em quando, e assim pagava o serviço deles. Começamos com 2 cômodos apenas, um quarto grande, onde todos dormíamos, e uma cozinha. O banheiro, no início, era uma casinha simples no fundo do terreno. Tudo muito humilde, mas feito com tanto amor. Cada centavo extra que ganhava ia para comprar material de construção. Tijolo por tijolo, saco de cimento por saco de cimento, a casa foi crescendo. Quando chovia, era uma correria para cobrir o que estava sendo construído com lona. Quando o sol castigava, trabalhávamos nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde. Demoramos 3 anos para ter uma casa básica, mas funcional. Um quarto para as crianças, um para mim, sala, cozinha e o banheiro ainda do lado de fora. Mudamos numa manhã de sábado de 1990. Carregamos nossos poucos pertences em carroças emprestadas. Quando entrei pela primeira vez na casa pronta, mesmo simples que fosse, chorei de emoção. Esta casa ninguém tira da gente, falei para os meus filhos, abraçando os 3 de uma vez só. Com o tempo, fomos melhorando a casa. O Zé Carlos, cada vez mais habilidoso na construção, fazia os acabamentos nos fins de semana. Construímos mais um quarto quando ele completou 18 anos, para dar mais privacidade. Depois, finalmente, fizemos o banheiro dentro de casa, uma grande conquista. Meu ateliê de costura ficava na sala da frente. Instalei uma prateleira para as revistas de moda que conseguia comprar de segunda mão, um manequim que ganhei de uma loja que fechou. E, claro, minha fiel máquina de costura Singer, que herdei de Dona Raimunda. O movimento era bom. As moças vinham de várias partes da cidade, algumas até de cidades vizinhas, para encomendar seus vestidos de noiva. Eu mantinha um caderninho onde anotava as medidas de cada cliente, os modelos escolhidos, os prazos de entrega. Era organizada e pontual, nunca deixei uma noiva na mão. A Regina, vendo o movimento no ateliê, às vezes reclamava. A senhora devia cobrar mais caro, mãe. Essas mulheres têm dinheiro. Cobro o justo, filha. Nem muito que espante, nem pouco que não valorize o trabalho. A gente podia ter coisas melhores se a senhora não fosse tão mão aberta. Era o jeito dela. Sempre querendo mais, sempre insatisfeita com o que tínhamos. Quando completou 17 anos, anunciou que ia prestar vestibular para enfermagem em Fortaleza. Enfermagem, filha? Por que não medicina? Medicina demora muito, mãe. Quero me formar logo e ganhar meu dinheiro. Depois posso fazer medicina, se quiser. Ela sempre foi esperta e prática. Sabia o que queria e ia atrás. Passei noites em claro costurando encomendas extras para pagar o cursinho pré-vestibular dela. Quando ela passou, foi uma alegria na família toda. Primeira pessoa da família a entrar numa faculdade. O Zé Carlos seguiu o caminho da construção civil. De ajudante passou a pedreiro, depois a mestre de obras. Conheceu a Marlene num forró e se apaixonou. Moça boa, trabalhadora, que vendia tapioca na feira. Casaram-se em 1995 numa cerimônia simples, mas bonita. O vestido da noiva? Fui eu quem fiz. Claro, caprichei como nunca. Já o Toninho, meu caçula, sempre foi diferente. Desde pequeno, mostrava talento para o desenho. Usava carvão para desenhar nas paredes, o que me dava uma raiva danada. Mas com o tempo, percebi que não era traquinagem, era dom mesmo. Mãe, deixa eu desenhar os modelos dos vestidos pro ateliê. Ele pediu um dia, já adolescente. E os desenhos dele eram lindos. Detalhados, elegantes, modernos. Comecei a mostrar para as clientes. Olha, minha cliente, este modelo foi meu filho que desenhou exclusivo para a senhora. Isso valorizava ainda mais meu trabalho. Quando completou 18 anos, o Toninho ganhou uma bolsa para estudar artes visuais em Fortaleza. Foi com dor no coração que o vi partir, mas sabia que era o melhor para ele. Quem sou eu para prender passarinho que nasceu para voar? A casa foi ficando mais vazia. Primeiro o Zé Carlos, que se casou e construiu casa própria no outro lado da cidade. Depois o Toninho, que foi estudar na capital.
Só restamos eu e a Regina, que voltava nos fins de semana da faculdade em Fortaleza. Em 1998, a Regina se formou enfermeira. Conseguiu logo um emprego bom no Hospital Municipal de Quixadá e voltou a morar comigo. No ano seguinte, conheceu o Jânio, um técnico de radiologia que trabalhava no mesmo hospital. Namoro rápido, casamento mais rápido ainda. Ela tinha pressa de resolver a vida, como dizia. Foram morar num apartamento alugado perto do hospital. Em 2000, nasceu a Eduarda, minha primeira netinha. 2 anos depois, veio o Marquinhos. Eu ajudava como podia, ia cuidar das crianças quando eles estavam de plantão, fazia comida, costurava roupinhas. Mas o casamento da Regina nunca foi dos mais felizes. O Jânio era um bom pai, mas marido deixava a desejar. Bebia nos fins de semana, às vezes sumia por dias. Ela, com o gênio forte que tinha, não facilitava. As brigas eram constantes. Em 2005, ele foi embora de vez. Abandonou ela com 2 crianças pequenas, dívidas no cartão de crédito e o aluguel atrasado. Foi quando ela me pediu para voltar para casa, com os netos. Claro que pode, minha filha. Esta casa sempre será o porto seguro de vocês. Organizei tudo para recebê-los. Cedi meu quarto para ela e os meninos. Fui dormir no quartinho menor que era do Toninho. Abri espaço no guarda-roupa, nas prateleiras, em tudo. No começo, a Regina estava fragilizada pela separação, grata pelo acolhimento. Mas com o tempo, algo foi mudando. Começou devagar. Primeiro foram comentários sobre a decoração da casa. Mãe, estas cortinas estão fora de moda. Precisamos trocar. Depois veio a reorganização dos móveis, sem me consultar. Em seguida, o controle sobre o cardápio, as críticas ao meu jeito de cozinhar, de limpar, de fazer tudo. As crianças cresciam ouvindo a mãe me criticar e acabavam repetindo o comportamento. A Eduarda, principalmente, que tinha o mesmo temperamento forte da mãe. Vó, a senhora não sabe usar o celular direito, deixa que eu mostro. Mas o pior era quando a Regina insinuava que meu trabalho de costureira já não era bom como antes. Mãe, a senhora está ficando com a vista cansada. Estes pontos estão todos tortos. Doía, mas eu engolia seco. Afinal, eram minha filha e meus netos, a família que eu construí com tanto sacrifício. E, no fundo, talvez ela tivesse razão. Eu já estava com mais de 60 anos, os dedos não eram mais tão ágeis, a vista não era mais tão boa. Mas continuava trabalhando. Tinha minhas clientes antigas, fiéis, que me procuravam sempre. E a aposentadoria, que veio em 2013, também ajudava nas despesas. A Regina assumia os gastos maiores da casa. Prestação da geladeira nova, conta de luz, internet. Eu cuidava da alimentação, produtos de limpeza, coisas menores. Com o passar dos anos, a Regina foi subindo de cargo no hospital. De enfermeira de plantão passou a chefe do setor, depois coordenadora. O salário melhorou, mas o estresse também aumentou. Chegava em casa sempre cansada, de mau humor, e eu acabava sendo o para-raios de toda aquela tensão. Mãe, a senhora deixou a torneira pingando de novo. Sabe quanto custa a conta de água? Regina, foi sem querer. Vou consertar. Consertar como? A senhora mal consegue apertar uma torneira direito. Em 2018, a situação piorou quando a Eduarda entrou na adolescência. Menina inteligente, mas rebelde. Começou a sair com amigos que eu não aprovava, voltava tarde da noite, discutia com a mãe. E a Regina, em vez de unir forças comigo na educação da menina, me culpava. É por isso que a Eduarda está assim, mãe. A senhora é permissiva demais, fica mimando os meninos. Era injusto. Eu só dava amor para os meus netos, como qualquer avó. Às vezes um docinho escondido, uma mesada pequena quando podiam, mas nunca interferi na educação que a Regina dava. O Marquinhos, meu netinho mais novo, era o único que ainda me tratava com carinho. Vinha sentar do meu lado enquanto eu costurava. Queria aprender os pontos, me contava as coisas da escola. Isso dava um alento para o meu coração. Mas a tensão em casa era cada vez maior. Regina implicava com tudo. Meus retalhos guardados, meus santos na parede, meu jeito de fazer café, até o barulho da máquina de costura a incomodava.
eu me sentia cada vez mais uma intrusa na casa que construí. Foi nesse clima que chegamos àquela fatídica quinta-feira de novembro de 2020, quando Regina finalmente explodiu e me pediu para sair da minha própria casa. O Zé Carlos arregalou os olhos quando me viu na porta dele com aquela maletinha surrada. Sempre foi meu filho mais observador, percebeu logo que algo sério tinha acontecido. Nem precisei explicar muito. Mãe, a senhora não vai ficar em porta de filho com trouxa na mão. Entre, esta casa também é sua. A Marlene, minha nora, veio correndo da cozinha. Mulher de coração bom, me abraçou sem perguntas. Os meninos, meus outros netos, Gabriel de 15 anos e Pedrinho de 12, vieram alegres me dar beijos. Pelo menos ali eu ainda era bem-vinda. A Regina passou dos limites. Zé Carlos disse, depois que contei tudo, sentados na mesa da cozinha. Aquela casa é da senhora, foi a senhora que construiu. Como ela tem coragem? Filho, sua irmã tá cansada, trabalha muito. Tentei justificar, mesmo com o coração ainda sangrando. Não defenda ela não, mãe. Ele bateu na mesa. Cansada tô eu que acordo 5 da manhã para ir pro batente, e nem por isso trato minha mãe assim. Tentei acalmar os ânimos. O Zé Carlos sempre foi protetor comigo, desde menino. Quando o pai morreu, com apenas 7 anos, ele já dizia, não chora, mãe, agora eu cuido da senhora. E cuidava mesmo, do jeito dele. Fiquei no quarto de hóspedes, que mais parecia um quartinho de princesa, todo organizado pela Marlene. Mas não consegui dormir direito naquela primeira noite. Pensava na minha casa, nos meus retalhos, na minha máquina de costura antiga que ficou para trás, nas minhas coisas. E no caderno de couro, que graças a Deus tive o bom senso de trazer comigo. No dia seguinte, o telefone tocou cedinho. Era a Regina. Mãe, a senhora sumiu mesmo? Pensei que ia voltar de noite. Sua voz não tinha arrependimento, só surpresa, como se não acreditasse que eu teria coragem de sair. Achei melhor dar um tempo, filha. Você deixou bem claro que não me quer mais lá. Não foi isso que eu quis dizer. A senhora entendeu tudo errado. Ela tentou se justificar, mas sem pedir desculpas. Quando a senhora volta? Os meninos estão perguntando. Não sei, Regina. Preciso pensar. Desliguei com o coração pesado. Por mais que suas palavras tivessem me ferido, ela ainda era minha filha. Carne da minha carne. E os meninos? Sentia uma saudade danada, principalmente do Marquinhos. 3 dias depois, recebi a visita da Eduarda, minha neta de 15 anos. Veio toda sem jeito, mandada pela mãe com certeza. Vó, a senhora vai voltar para casa? Perguntou sentando na beirada do sofá, como quem não quer nada. Estou pensando, minha filha. Sua mãe e eu precisamos de um tempo separadas. Mas o Marquinhos não para de chorar, perguntando pela senhora. E a comida da mamãe não é boa que nem a sua. Tive que rir. A Regina nunca teve paciência para a cozinha. Mesmo trabalhando fora o dia todo, era eu quem preparava as refeições da família toda. E sua mãe, como está? Estressada. Grita mais que o normal. Ontem quebrou um prato porque não conseguia achar o abridor de latas. Visualizei a cena e senti um aperto. A Regina sempre teve esse temperamento explosivo. Igualzinha ao pai, que Deus o tenha. Toinho também era assim. Calmo, calmo, até explodir como panela de pressão. Mas tinha coração bom. A Regina também tinha, eu sabia, por baixo daquela casca grossa. Diga para ela que ainda não estou pronta para voltar, mas que logo conversamos. Depois que a Eduarda saiu, abri minha maleta e tirei o caderno de couro. Fazia tantos anos que não o abria que a poeira subiu quando folheei as primeiras páginas. Sentei na cama e comecei a ler, voltando no tempo quase 40 anos. Era 1982, poucos meses depois que o Toinho morreu. Eu estava desesperada, sem saber como criaria 3 filhos sozinha. Foi quando conheci o Dr. Everaldo, advogado influente em Quixadá. Ele tinha uma filha que ia casar e procurava uma costureira para fazer o vestido da noiva. Vou pagar bem, dona Dorinha, ele disse. Minha filha merece o melhor. Trabalhei dia e noite naquele vestido. Foi o primeiro grande trabalho que fiz sozinha,
sem a supervisão de Dona Raimunda. Bordei pérolas uma por uma, fiz um véu de 5 metros, caprichei em cada detalhe. Quando entreguei, a noiva ficou tão feliz que me abraçou chorando. O doutor Everaldo me pagou o dobro do combinado. A senhora tem um dom, ele disse, e eu gosto de ajudar gente talentosa. Foi ele quem me ensinou sobre dinheiro, sobre guardar, investir, planejar para o futuro. Guardei suas palavras como se fossem ouro. Dona Dorinha, nunca ponha todos os ovos na mesma cesta, ele dizia. Guarde um pouco do que ganha, sempre, mesmo que seja uma ninharia. Quando comecei a juntar dinheiro para comprar o terreno, foi ele quem me aconselhou. Quando finalmente pude comprar, foi ele quem verificou a documentação, sem cobrar nada. Quando fiz o inventário depois que o Toinho morreu, também foi ele quem me ajudou. Vamos deixar tudo certinho para os seus filhos, ele falou enquanto organizava os papéis. A senhora tem 3, né? Eles vão herdar tudo igual? Hesitei antes de responder. Tinha uma coisa que ninguém sabia, nem mesmo o Toinho. Tenho 2 filhos e uma filha, doutor. Ele me olhou por cima dos óculos, percebendo minha hesitação. Algum problema, dona Dorinha? Foi a primeira vez que contei a alguém. Ali, naquele escritório, cheirando a papel velho e cigarro, contei o segredo que carregava desde antes do nascimento da Regina. A Regina não é filha do Toinho. As palavras saíram como se fossem arrancadas da minha garganta. Não era vergonha que eu sentia, era medo. Medo do julgamento, medo que meus filhos descobrissem, principalmente a própria Regina. O doutor Everaldo não mostrou surpresa nem reprovação. Apenas escutou enquanto eu contava a história toda. Como conheci Augusto, um caixeiro viajante que passou por Quixadá vendendo tecidos finos da capital. Como me encantei por ele, jovem e boba que era. Como cedi aos seus galanteios numa época em que Toinho estava trabalhando numa obra em Fortaleza, passando meses fora. Como descobri que estava grávida depois que Augusto já tinha ido embora, sem deixar endereço nem paradeiro. E seu marido nunca desconfiou? Toinho voltou de Fortaleza e encontrou a mulher grávida de 2 meses. Ele ficou tão feliz, doutor. Queria tanto uma menina depois que o Zé Carlos nasceu. Nunca tive coragem de contar a verdade. O doutor Everaldo balançou a cabeça, compreensivo. Depois perguntou a coisa mais importante. E a senhora sabe o sobrenome desse homem? O nome completo? Augusto Mendes de Albuquerque, respondi sem hesitar. Nunca esqueci. Ele me disse que era de família importante de Fortaleza, dos Mendes de Albuquerque que têm fazendas em Canindé. O advogado fez algumas anotações, pensativo. E por que a senhora está me contando isso agora, dona Dorinha? Porque quero deixar tudo certo nos papéis, doutor. Se um dia eu faltar, quero que meus filhos saibam a verdade. E quero que a Regina tenha a chance de conhecer o pai verdadeiro, se ela quiser. Foi assim que o doutor Everaldo me ajudou a escrever tudo naquele caderno de couro. A história completa, com datas, nomes, descrições. E mais do que isso, ele prometeu investigar sobre o paradeiro de Augusto Mendes de Albuquerque. Vai ser difícil, dona Dorinha, faz tantos anos, mas tenho contatos em Fortaleza. Vou ver o que consigo descobrir. Passaram-se meses sem notícias. Eu já tinha até desistido quando o doutor me chamou no seu escritório. Estava com um ar sério, quase solene. Encontrei o homem, dona Dorinha. Meu coração quase parou. Sentei, as pernas bambas. Augusto Mendes de Albuquerque é realmente de família abastada. É dono de 2 usinas de açúcar, uma em Acaraú e outra perto de Sobral. Casado com 4 filhos, todos mais novos que sua Regina. Engoli seco, não sabia o que sentir. Alívio por saber que ele estava vivo? Raiva por ele ter 4 filhos que reconheceu enquanto minha Regina cresceu sem conhecer o pai verdadeiro? Ou medo do que essa revelação poderia causar? Ele sabe. Sobre a Regina? Não contei nada, dona Dorinha. Isso é decisão da senhora. Apenas investiguei, discretamente. Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervendo. O que deveria fazer? Contar para Regina? Procurar Augusto? Ou deixar o passado enterrado? Decidi esperar.
Regina ainda era muito nova, estava terminando o primário. Talvez quando ela fosse maior, talvez quando estivesse encaminhada na vida. E assim os anos foram passando. O caderno ficou guardado, junto com o segredo. Às vezes, eu o folheava em segredo, relendo a história, olhando o endereço e os detalhes que o Dr. Everaldo tinha descoberto sobre Augusto Mendes de Albuquerque. A cada ano que passava, ficava mais difícil contar a verdade. Como explicar para Regina que esperei tanto tempo? Como justificar o silêncio de tantos anos? Uma coisa o Dr. Everaldo me garantiu. Legalmente, a Regina tinha direitos. Filho fora do casamento hoje em dia tem os mesmos direitos que qualquer outro, ele explicou. Se a senhora quiser entrar com uma ação de paternidade, com teste de DNA, sua filha pode ter direito à parte da herança desse homem. Mas não era dinheiro que eu queria. Nunca foi. Criei meus 3 filhos com o suor do meu rosto, sem precisar da ajuda de homem nenhum. O que me incomodava era o segredo, o peso dele, a mentira que contava todo dia quando chamava a Regina de a cara do pai, quando na verdade ela não tinha nada do meu finado tuinho. Se a senhora morrer sem contar, alguém mais sabe? O doutor me perguntou uma vez. Só o senhor, doutor. E agora está escrito nesse caderno. Por isso guardei o caderno com tanto cuidado todos esses anos. Era a verdade que eu nunca tive coragem de contar em vida, mas que não queria que morresse comigo. E agora, sentada na casa do meu filho mais velho, folheando aquelas páginas amareladas, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que me deu um arrepio de medo, mas também uma estranha sensação de justiça. Fechei o caderno e olhei pela janela. Lá fora, o sol forte do Ceará castigava os telhados de Quixadá. Pensei na minha casa, construída com tanto sacrifício. Na Regina me expulsando como se eu fosse uma intrusa. Nos meus netos crescendo achando que a avó era apenas uma velha inútil. No meu trabalho de tantos anos sendo desprezado. Talvez esteja na hora da verdade vir à tona, murmurei para mim mesma, sentindo um misto de medo e determinação. No dia seguinte, pedi ao Zé Carlos que me levasse no centro da cidade. Precisava ir no banco e no cartório. Ele não perguntou nada, apenas me levou. Enquanto esperava no carro, fiz o que precisava fazer. No banco, verifiquei minhas economias. A aposentadoria pequena de costureira e o dinheirinho que ainda ganhava com alguns trabalhos. No cartório, fiz uma rápida consulta sobre os documentos da casa. Quando voltamos, perguntei se podia usar o telefone para fazer uma ligação interurbana. Claro, mãe, pode usar à vontade. Esperei ele sair da sala e disquei o número que estava anotado no caderno. Após tantos anos, será que ainda seria o mesmo? Meu coração batia acelerado enquanto o telefone chamava. Escritório do Dr. Everaldo Mota. Bom dia. Soltei a respiração que nem sabia que estava prendendo. Pelo menos o escritório ainda existia. Bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Everaldo, por favor. É Dona Dorinha de Quixadá. Só um momento, vou verificar se ele está. Alguns minutos depois, ouvi a voz familiar, agora mais rouca pela idade. Dona Dorinha? Quanto tempo? Como a senhora está? Estou precisando de sua ajuda, doutor. É sobre aquele assunto que o senhor me ajudou há 40 anos. Um breve silêncio do outro lado da linha. Entendo. A senhora pode vir ao meu escritório? Algumas coisas é melhor conversar pessoalmente. Estou na casa do meu filho agora. Posso ir amanhã? Estarei esperando. Quando desliguei, senti as mãos tremendo. Estava dando o primeiro passo para algo que poderia mudar tudo. Mas agora não tinha volta. No dia seguinte, pedi ao Zé Carlos que me levasse ao escritório do advogado. Ele ficou curioso, mas respeitou meu silêncio. O Dr. Everaldo, agora um senhor de quase 80 anos, ainda mantinha o escritório no mesmo lugar, um sobrado antigo no centro de Quixadá. Os óculos estavam mais grossos, os cabelos completamente brancos, mas o olhar perspicaz continuava o mesmo. Então a senhora decidiu que é hora, Dona Dorinha? Não foi bem uma decisão minha, doutor. Foram as circunstâncias. Contei a ele o que tinha acontecido com a Regina,
como ela tinha me expulsado da própria casa que construí. E o que a senhora pretende fazer? Quero saber se aquele homem, o Augusto, ainda está vivo. E quero saber quais são os direitos da Regina. O doutor Everaldo ajeitou os óculos, pensativo. Posso atualizar as informações. A última vez que verifiquei foi há uns 5 anos, por curiosidade mesmo. Ele ainda estava vivo, mas tinha se afastado dos negócios. Os filhos que assumiram as usinas. E se ele morreu depois disso, a Regina ainda teria direitos? Sim, se conseguirmos comprovar a paternidade com DNA. Mas é um processo complicado, dona Dorinha. Vai mexer com muita coisa. A família dele vai reagir mal, com certeza. E sua filha? Como vai reagir sabendo que a mãe escondeu isso a vida toda? Essa era a parte que mais me apavorava. A reação da Regina. Conhecendo o gênio dela, seria uma explosão e tanto. Mas talvez fosse exatamente o que precisávamos para recomeçar, para redefinir nossa relação. Doutor, eu nunca quis o dinheiro desse homem. Criei minha filha sozinha, com muito orgulho. Mas agora... Hesitei, as palavras difíceis de sair. Agora quero que a Regina entenda que tudo o que fiz na vida foi pensando no bem dela e dos irmãos. Que esta casa que construí é fruto do meu sacrifício. Que não sou apenas uma velha inútil que não serve para mais nada. O doutor Everaldo me olhou com compreensão nos olhos cansados. Entendo, dona Dorinha. Vou atualizar as informações e entro em contato com a senhora. Deixe um telefone onde posso encontrá-la. Saí do escritório com um peso no coração, mas também com uma estranha sensação de alívio. Finalmente, depois de tantos anos, o segredo sairia da escuridão. Enquanto isso, as ligações da Regina se tornavam mais frequentes e insistentes. No início, era só para saber quando eu voltaria. Depois, começou a reclamar de problemas domésticos. Mãe, o cano da cozinha estourou e eu não sei quem chamar para consertar. Mãe, o Marquinhos está com febre e eu tenho plantão hoje. Como vou fazer? Mãe, aquela sua cliente antiga veio procurar a senhora para fazer um ajuste num vestido. Que recado eu dou? Era como se, de repente, ela percebesse quantas coisas eu resolvia na casa, quanta falta eu fazia. Mas em nenhum momento veio um pedido de desculpas claro, um reconhecimento do erro que cometeu. Uma semana depois da minha visita ao doutor Everaldo, recebi uma ligação dele. Dona Dorinha, tenho as informações atualizadas. Meu coração acelerou. E então, doutor? Augusto Mendes de Albuquerque faleceu há 3 anos. A fortuna dele é considerável. Além das usinas, tinha propriedades em Fortaleza e investimentos diversos. Os 4 filhos herdaram tudo, mas houve disputa judicial entre eles. O inventário ainda está em andamento. Fiquei em silêncio, processando a informação. Augusto estava morto. O homem que conheci tão brevemente, que me encantou com palavras bonitas e depois desapareceu, já não existia mais. Senti uma pontada de tristeza, não por ele, mas pela oportunidade perdida. Regina nunca conheceria o pai biológico. E quanto aos direitos da Regina? Se entrarmos com uma ação agora, com teste de DNA dos irmãos que ela nem sabe que tem, ela poderia ter direito a uma parte da herança. Seria um processo demorado, com muita disputa, mas as chances são boas. Quanto estamos falando, doutor? Qual o tamanho dessa herança? O valor que ele mencionou me deixou sem ar. Era uma fortuna que eu jamais conseguiria juntar, nem em 10 vidas de trabalho duro. A senhora tem certeza que quer seguir com isso, dona Dorinha? Vai abrir uma ferida antiga e expor muitos segredos. Pensei na minha casa, no rosto da Regina, me dizendo que eu era um estorvo. Pensei no caderno de couro, guardado tantos anos. Pensei no meu neto Marquinhos perguntando por mim. E tomei minha decisão. Tenho certeza, doutor. Vamos em frente. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava na cama, pensando em como contaria tudo a Regina. Como ela reagiria? Ficaria furiosa comigo por ter escondido a verdade? Ou agradeceria por lhe dar acesso a uma herança que mudaria sua vida para sempre? No dia seguinte, recebi mais uma ligação da Regina. Desta vez, sua voz estava diferente. Menos arrogante, mais vulnerável.
Mãe, precisamos conversar. A senhora pode vir em casa? Por favor. Senti um aperto no peito. Talvez ela estivesse realmente arrependida. Talvez pudéssemos resolver tudo com uma boa conversa, sem precisar revelar o segredo do caderno. Posso ir amanhã, filha? Obrigada, mãe. Estarei esperando. Quando desliguei, fiquei em dúvida. Deveria levar o caderno comigo? Contar tudo de uma vez? Ou esperar para ver o que ela queria dizer? Decidi levar o caderno, mas mantê-lo guardado a princípio. Primeiro ouviria o que Regina tinha a dizer. Se fosse um pedido sincero de desculpas, talvez eu pudesse guardar o segredo por mais algum tempo. Mas se fosse mais uma tentativa de me manipular, de me fazer voltar para casa só porque ela precisava dos meus serviços, então seria o momento da verdade. O Zé Carlos me deixou na porta da minha casa na manhã seguinte. Estava nervosa, as mãos suadas segurando a bolsa onde o caderno de couro estava guardado. Quer que eu espere, mãe? Não precisa, filho. Seja o que Deus quiser. Entrei na casa que construí, sentindo uma estranha mistura de familiaridade e estranhamento. Uma semana longe e já parecia um lugar diferente. A Regina tinha mudado a posição dos móveis da sala, colocado cortinas novas, tirado meus santos da parede. Mãe! Ela veio me receber, tentando um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que veio. Nos sentamos na sala, um silêncio constrangido entre nós. Percebi que ela estava abatida, com olheiras profundas. Então, filha, o que queria conversar comigo? Ela respirou fundo, como quem toma coragem. Mãe, eu preciso da senhora. As coisas estão difíceis sem a senhora aqui. Não era um pedido de desculpas, notei. Era uma admissão de necessidade, não de arrependimento. Difíceis como, Regina? O Marquinhos não para de chorar, perguntando pela senhora. A Eduarda está impossível, não me obedece, fica saindo com aquelas amigas que eu não aprovo. E eu estou exausta com o trabalho no hospital, os plantões. Ela continuou listando problemas, dificuldades, como se estivesse me convencendo a voltar. Não porque me queria de volta, mas porque precisava de uma empregada, de uma babá, de alguém que cozinhasse e limpasse e tomasse conta de tudo enquanto ela vivia sua vida. E aquela história de eu ser um estorvo, de não servir para mais nada? Perguntei quando ela finalmente fez uma pausa. Regina teve a decência de parecer constrangida. Eu estava estressada, mãe. Falei sem pensar. A senhora sabe como sou esquentada. Sei sim, filha. Igual seu pai. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Qual pai? Toinho, que a criou como se fosse sua? Ou Augusto, que nem sabia de sua existência? Então a senhora volta para casa? Hoje mesmo? Olhei ao redor, para a casa que construí com tanto sacrifício, para os móveis que comprei peça por peça, para o espaço onde meu ateliê de costura funcionou por décadas, para as marcas na parede que mostravam o crescimento dos meus filhos e depois dos meus netos. E então, tomei minha decisão. Volto sim, Regina. Mas antes, tem uma coisa que precisamos conversar. Uma coisa que esperei tempo demais para contar. Sentei mais ereta na cadeira e olhei nos olhos da minha filha. A casa estava silenciosa àquela hora da manhã. Os meninos estavam na escola, e era só eu e ela. Regina, vou lhe contar uma história que guardei por quase 40 anos. Abri minha bolsa e tirei o caderno de couro. A expressão dela mudou de curiosidade para impaciência. Mãe, se for história antiga agora, não tenho tempo. Preciso voltar para o hospital em 1 hora. Você vai querer ouvir esta, filha. Acredite em mim. Algo na minha voz deve ter soado diferente, porque ela se calou e prestou atenção. Abri o caderno na primeira página, onde a letra caprichada do Dr. Everaldo narrava os fatos que eu mesma tinha lhe contado tantos anos atrás. Eu, Maria das Dores Cavalcante, em pleno uso das minhas faculdades mentais, faço este registro para que a verdade não morra comigo. Comecei a ler. À medida que as palavras saíam, o rosto da Regina ia mudando. Primeiro surpresa, depois confusão, até que a compreensão começou a surgir em seus olhos quando cheguei à parte crucial.
Contes. E assim, Regina Cavalcante, registrada como filha de Antônio Pereira Cavalcante, é, na verdade, filha biológica de Augusto Mendes de Albuquerque, comerciante de tecidos natural de Fortaleza, com quem tive um breve relacionamento durante a ausência do meu marido. Mãe, que história é essa? Ela interrompeu, a voz trêmula. Isso é verdade ou a senhora inventou para me assustar? É verdade, filha. Tenho guardado esse segredo desde antes do seu nascimento. As mãos dela tremiam quando pegou o caderno e começou a folhear as páginas, vendo as datas, os nomes, os detalhes. Até chegar às anotações mais recentes do Dr. Everaldo, com endereços em Fortaleza, nomes dos meio-irmãos que ela nunca conheceu, e, finalmente, a notícia da morte de Augusto Mendes de Albuquerque há 3 anos. Então o pai, o Toinho, não era meu pai? Sua voz era um sussurro. Toinho te amou como filha desde o primeiro dia. Nunca fez diferença entre você e seus irmãos. Para ele, você era filha do coração. Ele que escolheu seu nome, sabia? Regina deixou o caderno cair no colo, os olhos fixos no vazio, tentando processar tudo aquilo. Por que a senhora me conta isso agora? Depois de tanto tempo? Havia uma acusação nas suas palavras, um ressentimento nascente. Respirei fundo antes de responder. Porque você precisa saber quem você é, de onde veio e, principalmente, precisa entender algumas coisas sobre nossa vida. Que coisas? Augusto Mendes de Albuquerque era de família rica, Regina. Muito rica. Ele tinha usinas de açúcar, propriedades, investimentos. Morreu há 3 anos e deixou uma fortuna para os 4 filhos que reconheceu. Ela me encarou, começando a entender. E eu? Tenho algum direito a essa fortuna? Segundo o Dr. Everaldo, sim. Como filha biológica, mesmo não reconhecida em vida, você tem direito à parte da herança. Claro que seria um processo judicial, com teste de DNA, muita briga com a família dele. Regina se levantou de um salto, caminhando pela sala, as mãos na cabeça. Meu Deus, mãe! A senhora guardou isso a vida toda? Eu poderia ter conhecido meu pai verdadeiro, poderia ter tido uma vida completamente diferente. E teria sido melhor, Regina? Perguntei calmamente. Ser criada por um homem que nem sabia da sua existência? Ou pior, que poderia ter rejeitado você? O Toinho te amou como poucos pais amam uma filha. Mas poderíamos ter tido dinheiro, conforto. Eu não precisaria ter lutado tanto para me formar, para ter as coisas que tenho. Lá estava ela, sempre materialista, sempre querendo mais. Nem a revelação de algo tão importante era capaz de tocá-la além do aspecto financeiro. Foi por isso que nunca contei, filha, porque sabia que você ia pensar assim. Não no amor, não na família, mas no dinheiro que poderia ter tido. Ela parou de andar e me encarou, ferida. A senhora não tinha o direito de esconder isso de mim. Era a minha vida. Tinha todo o direito. Era minha filha que eu estava protegendo. E olha o que você se tornou mesmo assim, sem o dinheiro dos Mendes de Albuquerque. Uma mulher formada, independente, coordenadora de hospital. Conseguiu tudo com seu próprio esforço, não às custas do nome de ninguém. Regina sentou-se novamente, parecendo de repente muito cansada. E agora? O que a senhora pretende fazer? Isso depende de você, filha. Como assim? Fechei o caderno e o coloquei sobre a mesa, entre nós duas. Você me chamou de inútil. Disse que não sirvo para mais nada, que sou um estorvo na minha própria casa, a casa que construí com o suor do meu trabalho, tijolo por tijolo. Mãe, já disse que falei sem pensar. Não, Regina, você disse exatamente o que pensa. Só não esperava que eu realmente saísse. Achou que eu ia abaixar a cabeça e aceitar ser tratada como um móvel velho que está atrapalhando a decoração nova. Ela baixou os olhos, sem responder. Tenho uma proposta para você, continuei. O Dr. Everaldo está disposto a entrar com a ação de reconhecimento de paternidade post-mortem. Com teste de DNA dos seus meio-irmãos, há grandes chances de você ser reconhecida como herdeira legítima de Augusto Mendes de Albuquerque.
Sabe o que isso significa? Uma parte da herança dele, ela respondeu, os olhos brilhando. Exatamente. Uma fortuna que você nunca sonhou ter. Muito mais do que vai ganhar em toda a sua vida como enfermeira, por mais que suba de cargo. Regina ficou em silêncio, absorvendo a informação. Mas tem uma condição, acrescentei. Que condição? Esta casa, apontei para as paredes ao nosso redor. Vai para o nome do Zé Carlos e do Toninho. Você abre mão de qualquer direito sobre ela. O choque no rosto dela foi imediato. Como é que é? A senhora quer me deserdar? Não, Regina. Quero que cada um tenha o que é justo. Seus irmãos não têm um pai rico, cujo dinheiro podem reclamar. Só tenho o que construir com meu trabalho. Você terá muito mais do que esta casa velha vale. Muito, muito mais. Ela levantou-se novamente, irritada. A senhora não pode fazer isso. Esta casa também é minha por direito. Posso sim. A casa está no meu nome e faço com ela o que quiser. Já consultei o Dr. Everaldo. Posso deixá-la em testamento para quem eu decidir. Isso é chantagem, mãe. A senhora está me punindo por aquela discussão. Não, filha, estou sendo justa. Você escolhe, ou fica com a casa e esquecemos essa história de pai rico. Ou abrimos o processo de reconhecimento de paternidade e a casa fica para os seus irmãos. É simples assim. Regina parecia que ia explodir. Andava de um lado para o outro da sala, as mãos gesticulando nervosamente. A senhora planejou tudo isso, por isso sumiu por uma semana. Não planejei nada, Regina. Você me expulsou da minha própria casa, lembra? Me chamou de inútil, de estorvo. Foi você quem começou isso tudo. Ela parou de repente, como se tivesse sido atingida por uma revelação. Espere um pouco. Se a senhora nunca contou essa história pro meu pai, pro Toinho, então meus irmãos também não sabem? Ninguém sabe além de mim e do Dr. Everaldo. E agora você. E se eu contar para eles? Se eu disser que não somos irmãos de sangue? Sorri calmamente. Pode contar, filha. Você acha que vai mudar alguma coisa? O Zé Carlos e o Toninho te amam como irmã, não importa de quem seja o sangue que corre nas suas veias. Acha mesmo que eles vão te tratar diferente por causa disso? Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dela. Talvez estivesse finalmente entendendo o que realmente importa na vida. Além do mais, continuei, se você contar a eles sobre seu pai biológico, também terá que explicar sobre a herança que vai receber. Acha justo você ficar com a fortuna do seu pai biológico e ainda com parte da casa que construí? Regina sentou-se, derrotada. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente, ela falou, a voz mais calma. Quanto tempo vai demorar esse processo todo? O Dr. Everaldo disse que pode levar anos. Depende de como a família dele vai reagir, se vão contestar, se o teste de DNA vai ser fácil ou difícil de conseguir. E enquanto isso, continuamos como antes? Balancei a cabeça negativamente. Não, Regina, nada será como antes. Se você aceitar minha proposta, vamos estabelecer algumas regras claras para a convivência nesta casa. Primeira, respeito. Nunca mais quero ouvir que sou inútil ou que não sirvo para nada. Ela baixou os olhos envergonhada. Segunda, vou retomar meu ateliê de costura. Tenho clientas que ainda me procuram e vou atendê-las sem interferência sua. Mas, mãe, a sua vista... Minha vista está boa o suficiente para o trabalho que faço. Terceira, decisões sobre a casa serão tomadas em conjunto. Você não vai mais mudar móveis de lugar ou fazer reformas sem me consultar. Regina respirou fundo, processando tudo aquilo. E se eu não aceitar? Aí é simples. Volto para a casa do Zé Carlos, onde sou tratada com respeito. Levo o caderno comigo e nunca mais tocamos nesse assunto. Você continua a sua vida, eu continuo a minha. E a casa? Continuará no meu nome até eu decidir o que fazer com ela. Vi o conflito nos olhos dela, a ambição lutando contra o orgulho, o desejo pela herança contra a raiva por ter que aceitar minhas condições.
Quanto tempo tenho para decidir? Até amanhã. Vou voltar para casa do Zé Carlos agora e espero sua resposta até o meio-dia de amanhã. Se aceitar, venho morar aqui de novo, nas condições que estabeleci, e começamos o processo com o Dr. Everaldo. Se não aceitar, seguimos caminhos separados. Levantei-me, guardando o caderno na bolsa. Regina também se levantou, parecendo menor de repente, menos imponente. Mãe, independente da minha decisão, eu... Ela hesitou. Eu sinto muito pelo que disse aquele dia. De verdade. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu ia conseguir dela, conhecendo seu orgulho. Eu sei, filha. Também sinto muito por ter guardado esse segredo por tanto tempo. Mas fiz o que achei melhor, com o coração de mãe. Saí da casa sem olhar para trás, mas com a certeza de que algo fundamental tinha mudado entre nós. O segredo que carreguei por décadas agora estava exposto, para o bem ou para o mal. E pela primeira vez em muitos anos, o poder na nossa relação tinha mudado de mãos. O Zé Carlos estava me esperando na esquina, conforme combinamos. No caminho para a casa dele, contei tudo o que tinha acontecido. Mãe do céu! Ele exclamou quando terminei. A Regina não é filha do meu pai? Biologicamente não. Mas seu pai a amou como filha legítima desde o primeiro dia. Nunca fez diferença entre vocês. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, digerindo a informação. E essa história de herança, é verdade mesmo? Segundo o Dr. Everaldo, sim. O tal Augusto deixou uma fortuna considerável. Ah, e a senhora vai realmente deixar a casa só para mim e pro Toninho? Se a Regina aceitar o acordo, sim. É o justo, filho. Ela vai receber muito mais do que o valor desta casa. O Zé Carlos balançou a cabeça, admirado. A senhora é mais esperta do que a gente pensa, né, mãe? Sorri, sentindo uma ponta de orgulho. Sou só uma velha que viveu o suficiente para aprender algumas coisas, meu filho. Passamos o resto do dia na expectativa. O Zé Carlos contou tudo para a Marlene quando ela voltou do trabalho, e os dois ficaram especulando sobre a decisão que Regina tomaria. Eu tentei me distrair, ajudando a Marlene na cozinha, conversando com meus netos, mas no fundo estava ansiosa. Será que tinha feito a coisa certa ao revelar o segredo depois de tantos anos? Será que não teria sido melhor manter tudo enterrado? E se a Regina decidisse me confrontar, contar aos irmãos, criar um escândalo? Dormi mal aquela noite, acordando várias vezes com o coração acelerado. De manhã, estava exausta, as olheiras profundas refletindo a noite agitada. O telefone tocou pontualmente às 10 horas. Alô? Atendi, a voz trêmula. Mãe, é a Regina. Já tomei minha decisão. Segurei a respiração, esperando. Aceito suas condições. Todas elas. Podemos começar o processo com o Dr. Everaldo e... A senhora pode voltar para casa. Hoje mesmo, se quiser. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Uma sensação de alívio me inundou, junto com uma ponta de surpresa. Não esperava uma rendição tão rápida e completa. Tem certeza, filha? Tenho, mãe. Pensei muito durante a noite, sobre tudo o que a senhora disse, sobre o pai, o Toinho, sobre como fui criada, sobre a casa. Ela fez uma pausa. E também sobre como tenho tratado a senhora nos últimos anos. Não foi justo. A senhora não merece isso. Era a primeira vez em anos que ouvia um tom de verdadeiro arrependimento na voz dela. Obrigada, Regina. Significa muito para mim ouvir isso. Então, a senhora volta? Volto, filha. Ainda hoje. Vou preparar um almoço especial. O Marquinhos vai ficar tão feliz. Quando desligamos, senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, nem mesmo de alívio. Era de esperança. Esperança de que talvez, depois de tudo, pudéssemos reconstruir nossa relação sobre bases mais sólidas. De respeito mútuo, de verdade, de aceitação. O Zé Carlos me levou de volta à minha casa naquela mesma tarde. Quando cheguei, encontrei uma surpresa.
A Regina tinha reorganizado a sala, devolvendo os móveis aos seus lugares originais. Meus santos estavam de volta às paredes, meu ateliê de costura estava limpo e organizado, e havia um vaso de flores na mesa central. Mais surpreendente ainda foi o comportamento dela. Não havia traço da arrogância habitual, do tom condescendente. Estava solícita, quase tímida, como se estivesse pisando em ovos. Os meninos ficaram eufóricos com minha volta. O Marquinhos não desgrudou de mim a tarde toda, contando todas as coisas que aconteceram na minha ausência. Até a Eduarda, normalmente tão distante, veio me dar um abraço apertado. Sentimos sua falta, vó, ela disse, surpreendendo-me com a sinceridade. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Regina e eu sentamos na varanda para conversar. O céu de Quixadá estava estrelado, a brisa fresca tornava a noite agradável. Já liguei para o Dr. Everaldo, ela comentou. Marcamos uma reunião para a próxima semana, para discutir os detalhes do processo. Que bom, filha. Ele é um excelente advogado, vai cuidar de tudo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando as estrelas. Então, ela perguntou algo que me pegou de surpresa. Como ele era, mãe? O meu pai biológico? Respirei fundo, buscando na memória a imagem daquele homem que conheci tão brevemente há tantos anos. Era bonito, alto, elegante, sempre bem vestido. Tinha olhos verdes, como os seus, e um sorriso que parecia iluminar o ambiente todo. A senhora amou ele? Foi uma paixão, filha. Dessas que acontecem de repente e te deixam sem chão. Eu era jovem, o Tuinho estava longe há meses. Não estou me justificando, apenas explicando. Foi errado o que fiz, trair seu pai assim, mas não me arrependo do resultado. Como assim? Você, filha, você é o resultado. E por mais difícil que seja nossa relação às vezes, nunca, nem por um segundo, me arrependi de ter tido você. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Era raro ver a Regina emocionada assim. Obrigada por isso, mãe. E me perdoa? Por tudo o que eu disse, por como tenho tratado a senhora. Claro que perdoo, filha. Sou sua mãe. Mães sempre perdoam. Nos abraçamos ali, sob o céu estrelado do sertão cearense. Um abraço que parecia curar feridas antigas, que abria caminho para um novo começo. Na semana seguinte, nos reunimos com o Dr. Everaldo para discutir os detalhes do processo de reconhecimento de paternidade. Seria longo, ele avisou. A família de Augusto Mendes de Albuquerque certamente contestaria, tentaria evitar o teste de DNA, usaria todos os recursos possíveis para impedir que uma nova herdeira surgisse para dividir a fortuna. Mas temos um bom caso, ele garantiu. E tenho contatos em Fortaleza que podem facilitar as coisas. Vocês estão preparadas para essa batalha? Olhei para Regina, que assentiu com determinação. Estamos, doutor. No mesmo dia, assinei os documentos transferindo a propriedade da casa para os nomes do Zé Carlos e do Toninho, com usufruto vitalício para mim. Regina assinou a renúncia a qualquer direito sobre o imóvel, sem hesitação. Era o começo do nosso acordo. Os meses seguintes foram de transformação na nossa convivência. Regina parecia uma pessoa diferente. Mais calma, mais respeitosa, quase humilde em alguns momentos. Claro que ainda tinha seu gênio forte, isso nunca mudaria, mas as críticas constantes, o tom condescendente, as humilhações tinham cessado completamente. Retomei meu trabalho de costura, em ritmo mais lento, mas com o mesmo capricho de sempre. Para minha surpresa, a Regina começou a se interessar pelo ofício. Nas folgas do hospital, sentava-se ao meu lado e pedia que eu ensinasse alguns pontos. Nunca é tarde para aprender, mãe. E quero poder passar isso para os meus filhos também. Era como se, de repente, ela valorizasse a herança que eu realmente podia deixar. Não dinheiro ou propriedades, mas conhecimento, habilidade, tradição. O processo judicial seguiu seu curso lento.
Houve contestações, como esperado, mas também algumas vitórias. Conseguimos uma ordem judicial para o teste de DNA comparativo com um dos meio-irmãos de Regina. O resultado foi conclusivo: 99,9% de probabilidade de parentesco de primeiro grau. Isso praticamente garante a vitória, o Dr. Everaldo nos disse, otimista. Agora é questão de tempo até o tribunal reconhecer oficialmente a paternidade e determinar a inclusão de Regina no inventário. Enquanto isso, nossa vida seguia. A Eduarda entrou na faculdade de Direito, inspirada pelo processo da mãe. O Marquinhos, meu netinho sensível, continuava colado em mim, aprendendo os segredos da costura e mostrando talento para o desenho, igual ao tio Toninho. No Natal de 2022, 2 anos após aquela fatídica discussão que mudou tudo, reunimos a família inteira na nossa casa. O Zé Carlos e a Marlene com os filhos, o Toninho, que veio de São Paulo especialmente para a data, e nós, eu, Regina e as crianças. Foi a primeira vez que os 3 irmãos se encontraram depois da revelação sobre o pai biológico da Regina. Observei com o coração apertado quando eles se viram. Haveria ressentimento? Distanciamento? Para meu alívio, nada disso aconteceu. Eles se abraçaram forte, como sempre fizeram. Irmãos de criação, de coração, mesmo que não completamente de sangue. Então quer dizer que você é rica agora, maninha? Brincou o Toninho durante o jantar. Ainda não, Regina respondeu sorrindo. Mas quando for, prometo que vou bancar uma exposição desses seus quadros malucos em São Paulo. Todos riram. O clima era leve, familiar, acolhedor. A casa que construí com tanto sacrifício estava cheia de vozes, risadas, vida. Era tudo que eu sempre sonhei. Depois da sobremesa, Regina pediu a palavra. Levantou-se segurando uma taça e olhou para todos ao redor da mesa. Quero fazer um brinde, ela disse, a voz embargada de emoção. A minha mãe, Dona Dorinha, a mulher mais forte, mais sábia e mais justa que já conheci. Todos levantaram suas taças. Senti as lágrimas nos olhos. Há 2 anos, eu cometi o maior erro da minha vida quando desrespeitei essa mulher incrível que me criou sozinha, que construiu esta casa com o suor do seu trabalho, que nos deu educação, valores, amor. Eu a chamei de inútil, de estorvo. A voz dela falhou. E em vez de me rejeitar, ela me deu uma lição de vida que jamais esquecerei. Ela olhou diretamente para mim, os olhos verdes, tão parecidos com os do Augusto, brilhantes de lágrimas. Mãe, obrigada, por tudo. Pelo que me ensinou, pelo que me perdoou e, principalmente, por me mostrar que riqueza verdadeira não é dinheiro, não é herança, não são bens materiais. É família, é amor, é respeito. Não consegui conter as lágrimas quando ela veio me abraçar. Toda a família se juntou num grande abraço coletivo, enquanto eu pensava no longo caminho que percorremos até ali. Nas dificuldades, nos sacrifícios, nos erros e acertos. Foi só naquele momento que percebi. Eu tinha conseguido. Não apenas construir uma casa de tijolos e concreto, mas um lar. Um lugar onde meus filhos e netos podiam voltar sempre, onde encontrariam amor, aceitação, segurança. Era o maior legado que eu poderia deixar. Antes de continuar essa história, quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal Emoção de Idade e deixe seu like. Comente aí embaixo de onde você está assistindo. Tem muita história de vida por aí, mas poucas com tantas reviravoltas como a que estou contando. Em março de 2023, recebemos a notícia que tanto esperávamos. O tribunal reconheceu oficialmente Regina como filha biológica de Augusto Mendes de Albuquerque e determinou sua inclusão no inventário como herdeira legítima. A família dele ainda tentou alguns recursos, mas a decisão foi mantida. Regina teria direito a uma parte igual à dos outros 4 filhos. Quanto isso significa em dinheiro? Perguntei ao Dr. Everaldo quando ele nos deu a notícia. Considerando o valor total do espólio,
Ele fez alguns cálculos num papel. Algo em torno de 12 milhões de reais. Fiquei sem ar. Era um valor que eu não conseguia nem imaginar. 12 milhões! Mais dinheiro do que eu jamais veria em toda a minha vida de trabalho. Regina também ficou atordoada com o valor. Quando voltamos para casa, depois da reunião com o advogado, ela sentou-se na varanda, olhando para o horizonte, pensativa. No que está pensando, filha? Em como a vida dá voltas, mãe. Há 2 anos, eu estava estressada com dívidas, preocupada com a faculdade da Eduarda, contando tostão por tostão. E agora isso. Parece um sonho. E o que pretende fazer com tanto dinheiro? Ela refletiu por alguns instantes antes de responder. Primeiro, garantir o futuro dos meninos. Faculdade, uma casa para cada um quando forem adultos. Depois, não sei. Talvez abrir uma clínica própria, algo menor e menos estressante que o hospital. E viajar. Sempre quis conhecer outros lugares. São bons planos, filha. Mas tem uma coisa que quero fazer antes de tudo isso. O quê? Reformar esta casa, ela disse, olhando ao redor. Não para mudar o que a senhora construiu, mas para preservá-la. Novos encanamentos, fiação elétrica mais segura, um telhado que não goteje quando chove forte. A senhora merece viver seus anos de velhice com conforto, mãe. Sorri, emocionada com suas palavras. Obrigada, filha. Esta casa tem muitas histórias nas paredes. E terá muitas mais, prometo. Na semana seguinte, Regina foi à Fortaleza conhecer os meio-irmãos. Estava nervosa, sem saber que recepção teria. Para surpresa dela, 2 dos 4 a receberam bem. Estavam curiosos sobre a irmã que nunca souberam que existia, fascinados pelas semelhanças físicas, os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto. Eles me mostraram fotos do nosso pai. Ela contou quando voltou. É estranho, mãe, olhar para o rosto de um homem que nunca conheci e ver minhas próprias feições refletidas. Sei que deve ser difícil, filha. Não é difícil, é só diferente. Como descobrir uma parte da minha história que estava faltando. Mas sabe o que percebi? O quê? Que o Toinho sempre será meu pai. Foi ele quem me criou, quem me amou, quem me ensinou a andar de bicicleta e a ser forte. Augusto Mendes de Albuquerque me deu genes e agora uma herança, mas Antônio Pereira Cavalcante me deu muito mais. Naquele momento, senti uma paz profunda. Finalmente, depois de tantos anos de culpa, de segredo, de medo, podia aceitar que tinha feito a escolha certa. Não a escolha perfeita, talvez, mas a melhor possível dentro das circunstâncias. E Regina, com toda a sua complexidade, finalmente parecia entender isso também. Nos meses que se seguiram, muitas coisas mudaram. Recebemos a primeira parcela da herança e, como prometido, Regina iniciou a reforma da casa. Mas com um cuidado que me surpreendeu. Cada detalhe era consultado comigo. Cada mudança era pensada para preservar a essência do que construímos. Quero manter a alma da casa, mãe, ela explicava. Só modernizar o que precisa para a senhora viver com mais conforto. Meu ateliê de costura ganhou um espaço especial, com iluminação adequada para poupar minha vista, cadeiras ergonômicas para minhas costas já cansadas e até uma máquina de costura nova. Embora eu ainda preferisse usar minha velha Singer para a maioria dos trabalhos. A Regina começou a reduzir sua carga horária no hospital, preparando-se para abrir sua própria clínica de enfermagem especializada. A Eduarda se destacava na faculdade de Direito, inspirada pelo caso da mãe e acompanhada de perto pelo Dr. Everaldo, que se tornara uma espécie de mentor. E o Marquinhos, meu netinho sensível, cada dia mais parecido com o tio Toninho no talento para o desenho, já falava em estudar design quando terminasse o colégio. Na véspera do meu aniversário de 72 anos, em outubro de 2025, Regina me chamou para uma conversa séria. Mãe, tenho algo importante para lhe dizer. Sentamos na varanda renovada, que agora tinha cadeiras de balanço confortáveis e uma vista privilegiada para o pôr do sol entre as pedras de Quixadá. Estive pensando muito nesses anos todos, em tudo que aconteceu.
Na nossa briga, no segredo que a senhora revelou, na herança, em como tudo mudou. Para melhor, eu espero, comentei. Sem dúvida. Mas sabe o que mais mudou, mãe? Eu mesma. A maneira como vejo a vida, como valorizo as coisas. Ela fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Antes, eu só pensava em ter mais. Mais dinheiro, mais coisas, mais status. Estava sempre insatisfeita, sempre querendo o que não tinha. E por isso, não conseguia ver o valor do que já possuía. Do que a senhora me deu a vida toda, amor incondicional, mesmo quando eu não merecia. Filha. Deixa eu terminar, mãe, por favor. Ela respirou fundo. Há 5 anos, chamei a senhora de inútil. Foi a coisa mais cruel e injusta que já disse na vida. A senhora nunca foi inútil. Pelo contrário. A senhora sempre foi o pilar da nossa família, a força que manteve tudo de pé quando parecia que ia desabar. Sem a senhora, eu não seria nada do que sou hoje. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Obrigada por me ensinar a lição mais importante da minha vida, mãe. Que riqueza verdadeira não se mede por dinheiro, mas por amor, por caráter, por legado. A herança material que recebi vai passar, vai se transformar. Um dia vai acabar. Mas o que a senhora me deixou, seus valores, suas lições, seu exemplo, isso é eterno. Naquela noite, deitada na minha cama, refleti sobre o longo caminho percorrido desde aquela jovem viúva desesperada, com 3 filhos pequenos para criar, até a mulher de 72 anos que sou hoje. Pensei nos sacrifícios, nas noites em claro, costurando para pagar as contas, nos tijolos carregados um a um para construir nossa casa. Pensei nas lágrimas derramadas em segredo, nas dores engolidas em silêncio, nas preocupações guardadas só para mim, para não assustar meus filhos. Valeu a pena? Cada minuto, cada sacrifício, cada escolha difícil, cada momento de dúvida. Porque o resultado está aí, na família que construí, nos filhos que criei, nos netos que adoro. Na casa que, mais que paredes e teto, é um lar onde histórias continuarão a ser escritas muito depois que eu me for. A vida não é fácil para ninguém, muito menos para uma mulher sozinha no sertão nordestino. Mas com fé em Deus, força de vontade e trabalho honesto, a gente constrói não apenas casas, mas destinos. E o meu, com todos os altos e baixos, com todos os segredos e revelações, foi um destino abençoado. Ah, e aquele caderno de couro? Ainda o guardo, agora não mais como um segredo, mas como um lembrete. De que a vida é feita de escolhas, algumas certas, outras erradas, mas todas nossas. E que no final das contas, o que importa não é o sangue que corre nas veias, mas o amor que pulsa no coração. O tempo é um bom remédio. Não cura todas as feridas, mas ensina a gente a conviver com as cicatrizes. Hoje, em novembro de 2025, sentada na varanda da casa que construí, vejo o pôr do sol pintar o céu de Quixadá com todas as cores que Deus criou e penso no quanto a vida mudou nesses últimos 5 anos. Tenho 72 anos nas costas. O corpo já não obedece como antes, mas a cabeça ainda funciona direitinho, graças ao Senhor. E o coração? Ah, esse está mais cheio do que nunca, cheio de gratidão, de paz e, principalmente, de entendimento. Entendimento que só os anos trazem, que só a dor ensina, que só o perdão permite alcançar. Quando a Regina me expulsou desta casa, naquela quinta-feira de novembro de 2020, achei que era o fim de tudo. Que o amor de mãe e filha tinha se quebrado de vez, como um prato que cai no chão e vira cacos. Não imaginava que aquela ruptura seria, na verdade, o começo de uma reconstrução. Uma reconstrução mais forte, mais verdadeira, mais profunda. O Dr. Everaldo me disse uma coisa sábia quando começamos o processo de reconhecimento de paternidade da Regina. Dona Dorinha, às vezes é preciso quebrar um osso mal emendado para ele sarar direito. Foi o que aconteceu com nossa relação. Estava torta, cheia de ressentimentos não ditos, de expectativas não atendidas, de amor mal expressado. Precisou quebrar para sarar direito.
Lembro como se fosse hoje do rosto da Regina quando leu o caderno de couro pela primeira vez. O choque, a raiva, a confusão e depois, lentamente, a compreensão. Não foi fácil para ela entender por que guardei aquele segredo por tantos anos. Não foi fácil para mim explicar, mas era necessário. Mãe, a senhora não confiou em mim, ela me disse uma vez, meses depois. Não era questão de confiança, filha. Era medo. Medo de perder seu amor, de você me julgar, de magoar a memória do Toinho que te amou como filha verdadeira. E também medo de que você só enxergasse o dinheiro que podia vir com essa revelação, não o amor que já tinha. Ela ficou em silêncio, refletindo. A senhora me conhecia melhor do que eu mesma, admitiu finalmente. Era exatamente isso que eu teria feito. Só teria visto o dinheiro, a herança, as portas que podiam se abrir. Não teria valorizado o pai que me criou, o amor que recebi, o sacrifício de vocês. Foi uma das conversas mais honestas que tivemos em toda a vida. A primeira de muitas. Aos poucos, fomos reconstruindo nossa relação, tijolo por tijolo, como eu fiz com esta casa anos atrás. Mas dessa vez, o alicerce era mais forte, a verdade. Meu Toninho, sempre sensível, me disse algo bonito quando veio nos visitar depois que a Regina já tinha recebido a herança. Mãe, a senhora transformou um segredo doloroso numa lição de vida. Não só para Regina, mas para todos nós. Ele sempre teve esse jeito poético de enxergar as coisas. Artista, né? Mas tinha razão. O segredo que carreguei por quase 40 anos, que pesava na minha consciência como uma pedra, acabou sendo libertador. Não apenas para mim, mas para a Regina também. Descobrir sobre Augusto Mendes de Albuquerque mudou a maneira como ela se via. Começou a perceber traços dele em si mesma. Não apenas os olhos verdes ou o formato do rosto, mas certas inclinações, certos gostos. Agora entendo por que sempre gostei de música clássica, mesmo sem nunca ter sido apresentada a ela, me disse depois de conhecer os meio-irmãos e descobrir que o pai biológico era apaixonado por Mozart. Mas a maior mudança foi interna. Conhecer suas origens preencheu um vazio que ela nem sabia que tinha. E a herança? Aqueles milhões que tanto a deslumbraram no início, acabaram sendo menos importantes do que o autoconhecimento que veio junto. Sabe, mãe, ela me disse um dia, enquanto estávamos plantando rosas no jardim renovado da casa. Dinheiro facilita a vida, mas não preenche o coração. Descobri isso da maneira mais inesperada. Como assim, filha? Quando recebi a primeira parcela da herança, achei que ia me sentir completa, realizada, mas senti um vazio estranho. Como se tivesse ganhado na loteria, mas perdido algo mais importante. E o que era? A simplicidade. A satisfação de conquistar as coisas com meu próprio esforço. O valor que a senhora sempre me ensinou a dar para o trabalho honesto, para a construção gradual, tijolo por tijolo. Naquele momento, senti um orgulho imenso. Minha Regina tinha finalmente entendido. Não pelos meus sermões ou conselhos, mas pela própria experiência. O processo de reconhecimento de paternidade foi concluído oficialmente em maio de 2023. A Regina foi incluída como herdeira legítima de Augusto Mendes de Albuquerque, com direito a uma parte igual à dos outros 4 filhos. Um montante que mudou completamente nossas vidas materiais, mas que, surpreendentemente, não mudou nossos valores essenciais. Os outros herdeiros, os meio-irmãos da Regina, reagiram de formas diferentes. 2 deles a receberam bem, curiosos e abertos. Reconheceram a semelhança física imediatamente. Os mesmos olhos verdes de Augusto, o mesmo sorriso, certos gestos. Levaram-na para conhecer a casa onde cresceram, mostraram fotos do pai, compartilharam histórias. Foi estranho, mãe. Ela me contou depois. Como olhar para uma vida alternativa, uma que eu poderia ter tido se as coisas fossem diferentes. E você preferia ter tido essa vida? Ela pensou por um momento antes de responder. Não. Eles cresceram com dinheiro, com conforto, isso é verdade.
mas o pai era ausente, sempre viajando a negócios. A mãe era alcoólatra, segundo eles. Cresceram cuidados por empregados em internatos caros. Tiveram tudo material, mas pouco emocional. Os outros 2 irmãos foram mais hostis. Tentaram impugnar o processo, questionaram o resultado do DNA, fizeram acusações desagradáveis. Um deles chegou a sugerir que eu tinha armado tudo para extorquir dinheiro da família. Regina ficou furiosa, quis processar por calúnia, mas o doutor Everaldo nos aconselhou a deixar para lá. Eles estão com medo de perder dinheiro, ele explicou. O medo faz as pessoas dizerem e fazerem coisas terríveis. Mas vocês já ganharam o que importa, o reconhecimento legal. O resto é barulho. Sabe o doutor Everaldo. Aos 82 anos na época, ainda enxergava a vida com clareza invejável. Infelizmente, ele nos deixou no início de 2024, vítima de um AVC fulminante. Foi uma perda enorme, não apenas pelo advogado competente que era, mas pelo amigo que se tornou para nossa família. No velório dele, a Regina me surpreendeu mais uma vez. Estava genuinamente consternada, como se tivesse perdido um parente próximo. Ele não era apenas nosso advogado, mãe, ela disse, enxugando as lágrimas. Era o guardião da nossa história. Foi ele quem manteve viva a possibilidade de eu conhecer minhas origens, mesmo quando a senhora não teve coragem de contar. Foi nesse dia que percebi o quanto ela tinha amadurecido. Não era mais aquela mulher materialista, impaciente, que vivia insatisfeita com o que tinha. Havia uma nova profundidade nela, uma compreensão das coisas que realmente importam na vida. Hoje, nossa família é outra. Diferente, mais forte, mais consciente. O dinheiro da herança mudou nossas circunstâncias materiais, é verdade, mas foram as revelações, as verdades ditas, os segredos expostos que realmente transformaram quem somos. A casa que construí, que foi palco de tantos dramas, risos e lágrimas, continua sendo o centro da nossa vida familiar. Mas agora é uma versão melhorada. Regina cumpriu sua promessa, fez uma reforma completa, mas preservando a essência, a alma do lugar. Trocou as instalações elétricas antigas, consertou o telhado que gotejava quando chovia forte, modernizou a cozinha para facilitar meu trabalho com a artrite que agora ataca minhas juntas. Meu ateliê de costura ganhou um espaço especial, com iluminação adequada para meus olhos cansados e cadeiras confortáveis para minhas costas, que já não são o que eram. Ainda costuro, claro. Menos do que antes, e apenas para algumas clientes especiais, mas as mãos ainda sabem o que fazer quando tocam o tecido. É como andar de bicicleta. Uma vez que se aprende, nunca se esquece. A maior surpresa foi ver a Regina desenvolver interesse pela costura. Começou devagar, me observando, fazendo perguntas, tentando pontos simples. Hoje já consegue fazer uma bainha decente e está aprendendo a bordar. Quero aprender tudo que a senhora puder me ensinar, mãe, ela me disse. Este conhecimento é um tesouro que não posso deixar se perder. A Eduarda, minha neta, se formou em Direito no ano passado. Foi a oradora da turma, para o orgulho de todos nós. O doutor Everaldo, antes de falecer, a tinha apresentado a colegas influentes, e ela conseguiu uma vaga num dos melhores escritórios de advocacia de Fortaleza. Mora lá durante a semana, mas volta todo fim de semana para Quixadá. Vó, foi a senhora que me inspirou a seguir o direito. Ela me confidenciou na festa de formatura. Ver como a senhora usou a lei, não para a vingança, mas para a justiça, para reequilibrar as coisas. Isso me mostrou o poder transformador que o direito pode ter quando usado com sabedoria. O Marquinhos, agora com 23 anos, está terminando a faculdade de design gráfico em São Paulo, morando com o tio Toninho. Tem o mesmo talento artístico que o tio, mas voltado para o digital. Criou o site da Clínica da Mãe, faz trabalhos freelancer para empresas importantes e está desenvolvendo um aplicativo para conectar costureiras tradicionais como eu com clientes em todo o país. Vó, a senhora é minha inspiração, ele me disse na última visita. Quero usar a tecnologia para preservar tradições como a sua, para que não se percam no tempo.
O Zé Carlos continua o mesmo homem trabalhador e honesto de sempre. A diferença é que agora tem sua própria empresa de construção civil, financiada em parte pela irmã. Emprega 15 pessoas, constrói casas populares com qualidade e está ensinando o ofício para o filho mais velho, Gabriel, que decidiu não ir para a faculdade e seguir os passos do pai. Mãe, eu entendi a lição que a senhora deu para a Regina, ele me disse um dia. Não é o dinheiro que define quem somos, é o caráter. A senhora podia ter usado aquele caderno para chantagear a Regina, para humilhá-la, mas usou para ensinar, para transformar. Meu Toninho, sempre o mais sensível e observador, foi quem melhor captou a essência de toda essa história. Na última visita, trouxe um presente especial, um quadro que pintou baseado numa foto antiga, da época em que estávamos construindo a casa. Nela, eu estou com os 3 filhos pequenos, em pé no terreno ainda vazio, segurando o documento de propriedade, sorrindo para o futuro desconhecido. Chamei esta obra de alicerces, mãe, ele explicou. Porque a senhora construiu muito mais do que uma casa, construiu uma família, valores, um legado. Quanto a Regina, minha Regina, como mudou, como amadureceu. Usou parte da herança para abrir uma clínica de enfermagem especializada em cuidados paliativos. Um trabalho difícil, lidar com pacientes terminais, mas que ela faz com uma dedicação que me emociona. Diz que quer devolver ao universo um pouco das bênçãos que recebeu. Aprendi com a senhora, mãe, ela me disse recentemente. A importância de cuidar dos outros, de ser útil, de deixar um legado que vá além dos bens materiais. Todos os domingos, a família inteira se reúne aqui em casa para o almoço. A mesa da sala fica cheia, barulhenta, viva. O Zé Carlos traz a Marlene e os filhos, o Toninho vem de São Paulo quando pode, a Eduarda volta de Fortaleza e, claro, a Regina e o Marquinhos, quando não está na faculdade. Às vezes, até alguns dos meio-irmãos da Regina aparecem, os 2 que a acolheram bem desde o início. É nesses momentos, vendo todos juntos, ouvindo as risadas, as conversas, as discussões amigáveis, que sinto uma plenitude que não tem preço. Olho para as paredes desta casa que construí com tanto sacrifício e penso: valeu cada gota de suor, cada noite sem dormir, cada dificuldade superada. Porque o resultado não é apenas uma estrutura de tijolos e concreto, mas um lar. Um lugar onde amor, perdão e verdade encontraram seu espaço. A vida me ensinou muitas lições duras. Perdi meu marido jovem, criei 3 filhos sozinha, trabalhei até os dedos doerem, conheci a ingratidão e o desrespeito na pele. Mas também conheci o amor incondicional, a força que não sabemos que temos até ser testada, a dignidade que vem de construir o próprio caminho com honestidade. Se pudesse voltar no tempo e conversar com aquela jovem viúva desesperada com 3 filhos pequenos para criar, o que eu diria? Talvez isso. Vai ser difícil, minha filha. Mais difícil do que você imagina. Haverá dias em que você vai querer desistir, em que o peso parecerá grande demais para seus ombros. Mas não desista. Porque cada lágrima derramada em segredo, cada noite em claro trabalhando, cada sacrifício feito por amor, tudo isso vai construir não apenas uma casa, mas um legado de força, de dignidade, de amor. Aprendi que os segredos têm seu tempo para serem revelados. Carreguei o meu por quase 40 anos, e quando finalmente veio à tona, causou dor, sim, mas também cura. Como uma ferida que precisa ser aberta e limpa antes de cicatrizar completamente. Aprendi que o perdão é uma dádiva que damos primeiro a nós mesmos. Quando perdoei a Regina por me expulsar de casa, quando ela me perdoou por esconder a verdade por tanto tempo, libertamos não apenas uma a outra, mas a nós mesmas. Aprendi que família não se define apenas por sangue. O Toinho não era pai biológico da Regina, mas a amou como filha verdadeira desde o primeiro dia. O Augusto era pai biológico, mas nunca conheceu a filha que gerou. Qual deles foi mais pai? A resposta é óbvia para qualquer pessoa com coração.
Aprendi que riqueza verdadeira não se mede por dinheiro no banco. Antes da herança, já éramos ricos em tantas coisas: amor, união, valores, memórias compartilhadas. O dinheiro trouxe conforto, segurança, oportunidades, mas não mudou a essência do que somos. E, acima de tudo, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 67 anos, quando a Regina me expulsou de casa, achei que era o fim, que estava velha demais para lutar, para mudar, para reconstruir. Como estava enganada! Foram justamente esses últimos 5 anos que trouxeram as transformações mais profundas, os aprendizados mais valiosos, as alegrias mais genuínas. Por isso digo a você que está me escutando agora: não importa a sua idade, não importa quantos erros cometeu, não importa quanto tempo guardou um segredo pesado. Sempre é tempo de verdade, de perdão, de recomeço. Sempre é tempo de construir ou reconstruir, não apenas casas de tijolos, mas relações de amor. A casa que construí com tanto sacrifício continua de pé, mais forte e bonita do que nunca. Mas o verdadeiro legado que deixarei quando minha hora chegar não são as paredes, o teto, o chão. É o exemplo de que, com fé, trabalho honesto e amor, podemos superar qualquer desafio. É a lição de que nunca devemos nos considerar velhos demais, fracos demais ou cansados demais para lutar pelo que é justo. É a certeza de que, no final das contas, o que verdadeiramente importa não são os bens materiais que acumulamos, mas o amor que plantamos e cultivamos ao longo da vida. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra reconstrução. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.